Cauã, boa tarde para você, boa tarde a todos. Um jogo, mais uma vez o América resolveu no segundo tempo, foi para o primeiro tempo com o placar zerado, e até perguntei aos jogadores se, pelo fato de o Operário ter um estilo de jogo muito parecido com o América, isso tornou o Operário um dos adversários mais difíceis para o América enfrentar aqui. Você concorda com essa análise? Sim. E, por favor, sua análise do jogo como um todo. Obrigado. Tá, boa tarde a todos. Concordo plenamente. O Operário, se eu não me engano, é o terceiro time que tem mais posse também no campeonato, né? Nós em primeiro, Santos segundo, se eu não me engano. E a gente sabia dessa dificuldade. A pressão nossa no início, apesar de não estar muito agressiva, ela tem alguns contextos, né? A viagem, 2 dias a menos que eles, de preparação, a mentalidade da questão da derrota no jogo passado, né? Isso aí exigiu de nós muita paciência, né? O Guanais, que é o treinador do Operário, tem feito sim, um grande trabalho a nível de saída de jogo, de iniciação. Isso dificultou bastante a nossa pressão, já era esperado, mas ao mesmo tempo a gente, né, coincidentemente, não sofremos finalizações por esse tipo de jogada, né? Sofremos finalizações no primeiro tempo só por transição, por erro nosso. Então, também vamos ter mérito porque marcamos bem uma das melhores iniciações do campeonato. E aí o jogo criou-se essa dificuldade no primeiro tempo, no segundo a gente teve alguns ajustes de pressão, né? Tanto é que o primeiro gol ele sai de uma bola média, e aí depois dessa bola média é uma segunda bola que a gente pediu para ser mais combativo, e aí a felicidade dos jogadores, claro, da construção do Fabinho, do Brenner, do Adson, no terço final ali, foram muito felizes. Então a gente da partida aí controlou mais o jogo, teve mais posse também, e criou mais situações para criar mais gols, né? No caso, 2-0, poderia ter sido 3 ou mais. Ô Cauã, o América é curioso, né? Como que a campanha em casa é muito regular e a campanha fora bem irregular. Com a vitória de hoje, o América soma 20 pontos em casa. Tá. Ele atingiu, então, a marca de melhor mandante. Era do Vila de Goiás, se eu não estiver enganado. Vila joga ainda, né, Cauã? Exatamente. Mas joga, eu acho que como visitante, tá. Na rodada. E gostaria que você falasse um pouquinho desse time que é o melhor visitante, né, do Operário. Então, foi um jogo interessante. E você teve a zaga titular. E a mudança no gol. Como é que foi essa conversa sua com o Dalberson? Entrou o Eduardo Melgarejo. Quem que escala goleiro no América? É o preparador? Como é que foi a conversa com o Dalberson? O Elias entrou, não teve muito o que dizer, né? Foi muito bem. Também o Operário não assustou tanto o América. Primeiro, por aproveitar a sua pergunta, para elogiar muito o Dalberson. O Dalberson é um goleiro que trabalha muito, muito diariamente. O Dalberson é um goleiro que veio do CSA e fez um grande ano na Série C. Né, e ele, por mérito próprio dele, pegou a seleção mineira, né, que foi também muito importante para ele. O mercado, né, de forma geral, começou a observá-lo. Então, assim, ele é um goleiro que a gente acredita muito, muito. Se vocês forem pensar, a iniciação dele também é de altíssimo nível, jogo de pé. Então, assim, isso também faz muita diferença no nosso modelo de jogo, né? A troca do goleiro é uma troca conjunta. Tá? A gente conversa, eu, Dudu, que é o preparador de goleiro, toda a comissão técnica, porque a gente sentiu necessidade desse momento de oportunizar o Elias, que também merece a oportunidade, né? Uma oportunidade que o Elias vem buscando há muito tempo, e a gente saberia que hoje o jogo seria o jogo da vida dele, né? Ele ficou muito tempo parado, ficou em um momento desempregado, né? Ele, por mérito próprio, fez um campeonato mineiro no Itabirito muito bom, e também demonstrou muita competência para estar no time, por isso foi essa troca, e funcionou bem. Ele foi muito bem no jogo, foi muito seguro, assim como toda a linha de 4, como a defesa, é o que eu falei para os jogadores, a gente precisa passar mais jogos sem tomar gols para chegar no objetivo. Ô Cauã, queria falar sobre o meio-campo. A gente viu que, dado os desfalques que você teve no jogo passado, quem começou jogando foi o Alisson. Você até explicou pela saída, pelo poder ofensivo que o Alisson tem, mas eu queria saber especificamente de você. Hoje os dois não tiveram oportunidades como titulares, mas já revezaram ao longo dessa campanha. Como é que você enxerga o Alisson e quem ele substitui diretamente? E como é que você enxerga o Felipe Amaral e quem na sua cabeça ele substitui imediatamente? Tá. A gente tem variações de sistema, né, na construção e no sistema defensivo, né? Na construção a gente varia uma construção 3-1, 2-2, 3-2, isso é importante. Então quando a gente for utilizar uma construção 3-2, de repente a gente vai precisar de 2 volantes, 2 5s, Amaral e Alê. Quando a gente for usar uma construção 3-1, de repente é o Alê, de repente é o Amaral, e aí o Alisson ou o Moisés, no caso, ficam mais soltos, como era o Benítez quando era no 4-3-3. Então a gente tem essas dinâmicas, então não é por posição, é por função.
Tá? Então, a partir do momento que a gente precisa de um sistema defensivo mais agressivo, num bloco médio-baixo, o Alisson e o Amaral têm entrado bem também exercendo esse papel. No bloco alto também eles conseguem ser agressivos. Então, assim, depende da função, do jogo e daquilo que a gente vê. Não tem uma coisa marcada, não. Calma, falando em função, teria sido mais ou menos por aí também a opção de novo pelo Brenner, que aliás, né, o primeiro gol foi praticamente todo dele, né? Entrou, lutou bastante. É mais ou menos por aí. O Renato Marques, nesse momento, é banco mesmo ou você vai analisando ainda o adversário, igual você sempre fala, rodada a rodada? O Renato teve um início de campeonato muito promissor, muito bom, né? Depois, em alguns jogos, ele ficou um pouquinho ansioso, porque o gol não estava saindo, né? Isso prejudicou um pouquinho as tomadas de decisões dele. E aí a gente tem trabalhado bastante para que isso melhore no dia a dia. Né? E o Brenner já é um jogador com mais experiência, né? Um jogador que consegue sustentar com uma outra característica e tem se esforçado e dedicado muito também para entregar pressão na bola, para entregar comprometimento defensivo, isso é visível na melhora dele. Né? E teve também a questão da lesão do Brenner, que atrapalhou ele bastante, né? Que ele termina o Campeonato Mineiro jogando aqui contra o Atlético, fazendo gol, né? E aí a lesão da panturrilha atrapalhou o desenvolvimento dele, e ele é um jogador que precisa de ritmo, né? Ritmo. Então a gente está proporcionando esse ritmo para que os dois nos ajudem, dependendo da estratégia do jogo. Cauã, ainda falando na frente, mas de outro jogador, do Adson, hoje finalmente conseguiu fazer o seu gol, desencantou. A gente já trouxe aqui que você tem trabalhado com jovens, até pela sua experiência, pela sua carreira, esse fator emocional, mas eu queria saber especificamente no dia a dia. O Adson tem trabalhado alguma coisa em especial em relação ao trabalho coletivo ou alguma tomada de decisão individual? O jogador tem sido, claro que todos são aprimorados como um todo, mas o Adson tem um trabalho especial, até pelo potencial que o América certamente enxerga nele? Sim, isso existe no América desde 2017, se eu não me engano, tá? É um plano de desenvolvimento individual por posição, isso existe, é formal, é estruturado, né? E o América, desde a base até o profissional, faz trabalhos individuais. Então o Adson, como o Renato, que eu citei aqui agora, né, o próprio Joe, o zagueiro, né, são jogadores, Gustavinho também da base, já participou desse processo, são jogadores, todos eles com DNA formador, né, que participam desse processo de desenvolvimento individual estruturado. Hoje, né, toda a comissão, o Kleberson, juntamente com o Diogo, o Léo Xerete, que é meu auxiliar, todos eles participam nesse processo, seja com complementos do treino, ou seja numa situação pré-treino também que existe, treinos específicos só para eles desenvolverem esse tipo de situações. E falando do Adson, é muito mérito o gol dele, uma persistência que ele teve há bastante tempo. Ontem nós conversamos com ele, e ontem a gente sentiu que ele estava mais leve, mais solto, até nesse propósito de fazer o gol hoje. E o gol saiu muito porque ele entrou na área, acreditou na jogada, e é isso que a gente espera dele também. Ô Cauã, a janela se abre no dia 10. E você já tinha comentado, né, da saída do Varanda e do Talisca, né, que não ficou, que zagueiro e atacante seriam posições. Qual que está a conversa sua aí com o Fred, com o Salom? Tem uma listinha de posições e mais. Seu time é muito intenso, mas se vocês trouxeram o Luiz Adriano, eu duvido que ele vai ficar correndo atrás de lateral. É um nome que te agrada? Vale um convite? Tenho certeza que ele vai te escutar, e um convite do treinador aí numa coletiva, se der certo, dá uma balançada no jogador. O mercado a gente está trabalhando muito internamente, sim, sabe, Calazans? Porque o mercado do meio do ano é muito complicado, né? Um mercado com poucas oportunidades, e as oportunidades que tem são um custo elevado, então a gente está tendo muito cuidado, né, principalmente porque nossa equipe hoje, nosso elenco é um elenco muito forte, a gente já demonstrou isso. No jogo passado a gente teve quase um time como desfalque inteiro, né, e um primeiro tempo que a gente teve em Goiás demonstrou que nosso poder de elenco é muito forte. Infelizmente no segundo não aconteceu como desejávamos, mas a gente está muito atento sim ao mercado, e nós estamos ao mesmo tempo muito satisfeitos com o elenco que a gente tem. Então, pontualmente falando, como eu sempre falo com vocês, o jogador tem que ter, né, claro, qualidade técnica para vir jogar no América, mas acima de tudo representar muito bem esse clube com a cultura e DNA do clube.